Muito bem, estamos de volta no República, estamos entrevistando hoje o Dr. Cláudio Roberto Fernandes, delegado de polícia, substituto da Delegacia Seccional, quando na necessidade, e também o delegado responsável pela investigação da saúde no município de Sertãozinho. Essa investigação ganhou proporções, né, ganhou espaço na mídia, não só regional, mas a grande mídia já fala sobre o assunto. Dr. Cláudio Roberto Fernandes, como se iniciou esse trabalho? Como que o senhor deu início a essa investigação da saúde? Quantos profissionais da polícia ajudam o senhor e está com o senhor? Correto. Essa investigação se iniciou no ano de 2011, no começo do ano. Nós recebemos uma denúncia via Ministério Público, né? Alguém com algum conhecimento dentro da administração pública levou ao conhecimento do Ministério Público de uma forma anônima algumas situações que envolviam corrupção dentro da Secretaria da Saúde, né? O Ministério Público, por sua vez, acionou a Polícia Civil, que tem a legitimidade para realizar, a estrutura e a legitimidade para realizar investigações. Então, nós, ao longo do ano de 2011, nós realizamos então toda uma investigação de uma forma bem tranquila, mas bem discreta, assim, não ouvimos depoimento de ninguém, fomos vendo se aquilo lá tinha verdade, porque a gente tem que ter uma cautela também, principalmente em denúncias anônimas, que muitas vezes as pessoas denunciam coisas que não são verdadeiras para prejudicar alguém, né? Então a gente teve uma cautela grande, né? Não existia um denunciante que apareceu e falou isso, assinou embaixo, né? Começou com uma denúncia anônima, nós tivemos toda a cautela antes de começar propriamente a investigação, de ver se as pessoas citadas realmente existiam, estavam naqueles cargos, se existia algum fundamento, um pouco de verdade naquela situação. E descobrimos que sim, né? Então, em cima disso, a gente passou mais de um ano tentando coletar dados. Hoje a gente não pode revelar muitos detalhes, porque envolvem questões que estão cobertas por sigilo, né? Que são questões telefônicas, questões bancárias. Então, a gente fez todo um trabalho em cima disso ao longo de um ano, né? E no ano de 2012, logo depois das eleições, acho que foi em novembro, houve a necessidade então de desencadear aqui na cidade, em Ribeirão Preto, uma grande operação de busca e apreensão de documentos, né? Porque pelos detalhes que a gente conseguiu ao longo do ano, nós nos deparamos com a necessidade de apreender documentos que comprovassem aquela fraude. Então nós desencadeamos uma operação de busca com autorização judicial, nós realizamos buscas em 7 locais, envolvendo repartições públicas e residências de pessoas envolvidas, né? Essas buscas foram fundamentais e elas hoje garantem para a polícia a prova necessária para poder então imputar a responsabilidade para algumas pessoas. Nós recolhemos documentos dentro de repartições públicas fundamentais, documentos que hoje a gente sabe que foram forjados, né, e que ampararam a fraude que nós hoje investigamos. Quantos policiais, quantas pessoas da polícia colaboram com o senhor? Então, no dia da operação, nós tivemos, a nossa estrutura não é tão grande, né? Nós tivemos que nos valer de policiais de diversas unidades. Nós mobilizamos aproximadamente 30 policiais. Realizamos as buscas, que tiveram que ser simultâneas por estratégia da investigação, né? E aí nós coletamos as provas necessárias. A partir daí, o caso fica sob a minha presidência, né? Eu que comando essa investigação, né? Muitas vezes eu peço opinião ou apoio do delegado seccional, que é o Dr. Cláudio Ottoboni, ele como delegado mais experiente, né? Ele procura me ajudar nesse sentido, né? E eu possuo mais uma equipe de 3 policiais que têm me ajudado basicamente nesse caso agora, né? E como manter sigilo do caso, doutor? Como o senhor mantém esse sigilo? Então, o sigilo, na verdade, ele adstrito à polícia, né? Quem tem acesso a essas informações é a polícia, a justiça, o Ministério Público e os advogados os advogados devidamente constituídos das pessoas que já figuram como oficialmente investigadas, né? Essas pessoas têm acesso então a essas provas e esses dados sigilosos. Esse sigilo, ele é obrigatório por lei ou o juiz, no caso aí, que determinou que se fizesse essa investigação sobre sigilo? Ou é uma estratégia da polícia? É tudo um pouco, né? Na verdade, a lei obriga que se mantenha sigilo de alguns detalhes da investigação. No caso, informações bancárias, telefônicas e fiscais. Isso a gente não pode revelar, né? Alguns detalhes, como nomes, que às vezes a gente não revela, é por estratégia da investigação.
né? Tem pessoas que ainda nós estamos verificando a real situação dela e seria prematuro divulgar o nome dessas pessoas. As pessoas não foram condenadas, muitas ainda nem foram ouvidas ainda na investigação, então seria prematuro, né, e revelar o nome dessas pessoas. Todas as pessoas, os investigados, eles têm direito à imagem e direito a dar uma explicação sobre a questão da participação deles ou não, no caso. Por isso, então, que a gente tem essa cautela de evitar a divulgação de nomes prematuramente. Bom, primeiro o senhor iniciou aí sobre denúncias de que havia uma corrupção, havia aí um superfaturamento envolvendo terceiros, funcionários, e existia um pivô dessa articulação toda aí de corrupção. Já foi concluída essa primeira etapa? Essa primeira etapa praticamente está toda concluída, né? Então, acho que já é de conhecimento público que mais ou menos acontecia, né? Alguns profissionais médicos terceirizados pela prefeitura se deixavam usar e emprestavam seus nomes para que fossem lançadas horas de trabalho a mais em nome deles. Eles recebiam a mais em razão dessas horas lançadas falsamente, né, em nome deles. E isso aí acabava se transformando em dinheiro e retornava para um esquema que existia dentro da Secretaria da Saúde. Existia uma pessoa lá com cargo de comando dentro da Secretaria que manipulava essa situação, né, e fazia a distribuição desse dinheiro para os demais funcionários que se viram envolvidos no crime. O senhor chegou à conclusão nesse inquérito que esse dinheiro era para ser usado por um grupo, por uma situação política, por uma questão pessoal de quem articulava? Ou fazia parte de um dinheiro que era usado por uma quadrilha? A conclusão principal que a gente chega é que as pessoas se beneficiavam pessoalmente do dinheiro, né? Não era para financiar questões políticas, não, pelo menos eu não detectei nada disso. Parecia, né, mesmo uma questão pessoal. É uma questão pessoal de quem estava envolvido, querendo levar vantagem financeira em cima da questão. Isso foi o que me pareceu mais óbvio aí. O que eu tenho até então é isso aí. Na primeira etapa, quantas pessoas foram ouvidas e que estão supostamente envolvidas diretamente no esquema? Foram ouvidas diversas pessoas, dentre elas testemunhas e acusados ou investigados, né? Então, nem todo mundo que foi chamado na delegacia é envolvido. Muitas pessoas figuram como testemunhas que foram importantes para mim, para esclarecer algum detalhe, né? Foram ouvidas aproximadamente 15 pessoas, né? Dentre estas, umas 10 pessoas a gente considera como suspeitos, como investigados. Acontece, Laurente, que quando a gente estava para finalizar essa investigação principal, né, surgiu uma nova situação no meio desses depoimentos, com outros nomes, e que tem ligação com a primeira investigação. Motivo pelo qual não deu para a gente concluir. A gente achou mais produtivo não concluir aquela, iniciar uma nova e fazer tudo numa só, né, para a coisa ficar de uma forma bem lógica e bem abrangente, para poder chegar na justiça de uma forma completa. Quer dizer que dessas 10 pessoas que o senhor tem a consciência que estariam envolvidas diretamente no esquema, que são, no caso aí, supostamente culpadas, sim, tem uma ramificação para um outro esquema ligado a esse primeiro esquema. Exatamente. Então surgiu essa possibilidade, é uma possibilidade muito, muito real, que a gente está investigando, então está partindo para esse lado. E não tem como desvincular. As pessoas às vezes cobram a gente, mas isso não vai terminar, nunca, vão ficar impunes as pessoas. Não vão ficar impunes. É uma investigação, quero deixar bem claro, muito complexa, ela tem que ser muito bem feita, né? Ela envolve pessoas, a gente tem que ter muito critério, tem pessoas que foram citadas e que depois, durante a investigação, a gente viu que não tinham envolvimento, quer dizer, então a gente tem que fazer uma triagem muito grande, tem que fazer com bastante critério para poder não causar nenhum tipo de injustiça, né? Então a gente, nesse ponto, a gente tem trabalhado nesse sentido. Doutor Cláudio, esse novo esquema que foi detectado é parecido com o primeiro também de hora extra ou é diferente? É muito parecido, ele é inclusive vinculado a esse outro esquema, né? No momento eu não posso adiantar o que é esse outro esquema de detalhes, porque poderia atrapalhar a investigação, né? Eu ainda tenho que buscar mais informações e documentos e a revelação nesse momento seria prejudicial. Nesse caso das horas extras, quantos médicos participavam do esquema?
Basicamente foram 5 médicos que a gente detectou, né, que participavam desse esquema. Não são médicos da própria rede da prefeitura, são médicos terceirizados, né, que então emprestavam seus nomes, quer dizer, prestavam serviço para a prefeitura, prestavam uma quantidade de serviço real para a prefeitura, mas recebiam uma quantidade muito maior de serviço, através de manipulação de documentos dentro da secretaria. No depoimento deles, confirmaram realmente que participaram? Confirmaram, por isso que a gente tem hoje a segurança de falar, porque houve a confissão deles, de que eles participavam disso e de que eles retornavam esses dinheiros, né? Eles entram como vítima ou como coautores? Não, eles entram como coautores. A lei, ela não diferencia isso, se você desvia dinheiro público para você ou para outra pessoa. Se você, de alguma forma, teve participação no desvio de dinheiro, mesmo que não seja para o seu benefício direto, mas seja para o benefício de uma terceira pessoa, você também, embora de forma proporcional, mas você também é culpado, né, e é considerado autor do crime, coautor. O primeiro esquema, a primeira investigação envolve terceiros. Nesta segunda, também tem terceiros envolvidos? Então, com certeza vão aparecer terceiros. O esquema era um esquema complexo que envolvia funcionários públicos, prestadores de serviço e pessoas particulares que não têm relação nem com um nem com o outro. Que eram usados como testa de ferro. Como laranjas, etc. Exatamente, como testas de ferro, e que simplesmente prestavam os nomes para alguma situação que a gente já investigou, né? Na verdade, para o dinheiro poder rodar e não aparecer tão evidentemente assim o crime, né? Para poder acobertar o crime. Então envolveu uma gama muito grande de pessoas e situações. Pela situação, pelo visto, a coisa era bem arquitetada. A coisa era bem montada, tinha uma certa organização, né, muito bem montada. E tinha uma logística, vamos dizer assim, criminosa muito boa, né? O dinheiro circulava muito rapidamente. O doutor, nós estamos falando da Secretaria da Saúde, né? A investigação que o senhor faz na saúde. Disso aí, desses esquemas envolvendo a saúde, pode haver ramificação para outras secretarias ou não? Então, sempre pode, não é o nosso foco e eu não recebi durante essas investigações nenhuma informação nesse sentido. A gente tem que tomar cuidado, a gente que eu falo somos nós policiais ou quem investigam os crimes, de não abrir demais o leque da investigação e se perder no caminho. A gente tem que focar num assunto e tentar esclarecer o máximo possível e de uma forma muito completa. Se você começa a abrir demais o leque, você não consegue, se perde e na verdade acaba ocorrendo a impunidade, não consegue depois fechar. Né? Você abre demais e depois não consegue fechar. Então nosso foco hoje é na situação que ocorreu dentro da Secretaria da Saúde. Não que se a gente tiver notícia de outras irregularidades em outras secretarias, isso vai deixar de ser investigado, mas você vai ser investigado fora dessa investigação da saúde. Vai ser aberta uma nova investigação, talvez com outro delegado, para que possa andar também, mas a gente não tem, então, até então, notícia de fraudes em outras secretarias, não. Doutor, pelo que você pôde avaliar durante a investigação, esse esquema acontece desde quando? Então, isso foi possível a gente precisar de uma forma contundente, de uma forma mais organizada, a partir de 2009. Né? A gente então não conseguiu fazer prova de que isso existia anteriormente, né? Pessoas até mencionaram que talvez acontecesse, né? Mas isso não foi possível. Foi possível estabelecer então que desde 2009, inclusive com confissão de pessoas e documentos, que isso efetivamente, então nós temos hoje provas e documentos que desde o ano de 2009 isso aí veio acontecendo até ao dia que aconteceu a intervenção policial, quando foi estancado, né, esse esquema. E algumas pessoas inclusive foram transferidas de setores, né? E aí a gente tem a notícia de que a sangria foi atada, né? Doutor, principal prova documental seria extrato bancário, escuta telefônica? Qual seria a prova principal em termos de documentos que realmente trouxe para o senhor a garantia de que as pessoas estavam envolvidas? Certo. Sobre essa questão de provas telefônicas e provas bancárias, a gente não pode se manifestar por conta do sigilo que eu já falei. Mas são provas que existem e são importantes, só isso que eu posso dizer. Mas a prova mais importante e fundamental foi a documentação que eu aprendi dentro da Secretaria da Saúde, que eram planilhas de trabalho, né, de horas trabalhadas por esses médicos terceirizados, que elas efetivamente foram manipuladas dentro da Secretaria
secretaria estavam arquivadas lá na secretaria. Para a gente entender, o médico, por exemplo, que confessou, ele trabalhava X hora e era apontado lá para o recebimento Y hora. Gostaria que o senhor explicasse. Não é exatamente isso. O raciocínio é simples. O médico efetivamente trabalhava 6 horas, né, e se lançava dentro da secretaria, nos documentos que geraria o dinheiro, né, que a prefeitura depois pagaria, 2x. Então ele trabalhou X, recebia 2x. Esse dinheiro saía então da prefeitura, acabava entrando na conta dele, o 2x, né, vamos dizer assim, né, ele retinha o que efetivamente ele trabalhou e o que ele não trabalhou, mas ele recebeu, ele de uma forma que a gente investigou, ele devolvia para o esquema. Mas ele não é funcionário de uma empresa? O dinheiro não ia para a empresa pagar ele? Ou não é assim que funciona? Não, é assim, o caminho realmente é esse. O dinheiro sai da prefeitura, passava, porque na verdade não é um contrato direto que existe entre a prefeitura e a empresa médica, né? O que acontecia é o seguinte, existe um contrato da prefeitura com a Santa Casa, que por sua vez subcontrata essa empresa para prestar mão de obra que ela não tem suficiente para prestar para a prefeitura, né? Então o caminho que segue do dinheiro é esse: a prefeitura paga para a Santa Casa repassa para a empresa contratada por ela, que fornece a mão de obra médica terceirizada, e essa empresa então ela divide uma parte, retém o lucro obviamente dela e divide o restante do dinheiro entre os médicos que prestaram o serviço, né? Acaba sobrando para essa empresa e para a Santa Casa também ou não? Então, a Santa Casa, a gente percebe que foi só usada como caminho para o dinheiro, mas o dinheiro não fica retido, então a gente não consegue detectar participação dolosa ou de uma fé da Santa Casa. Ela não tem lucro nisso. Não tem lucro e ninguém saiu favorecido com isso dentro da Santa Casa, né? A empresa é uma pessoa jurídica, né? Como pessoa jurídica, ela não sofre punição criminal. Então, quem está sendo objeto de investigação são alguns médicos, né, que têm vínculo com a empresa, né? As pessoas jurídicas, as empresas, elas não têm como responder criminalmente, elas não podem ser presas ou ser indiciadas. Então, as pessoas que dentro daquela empresa apareceram ou se envolveram nessa questão, né, que não são só médicos, tem pessoas da administração que também estão envolvidas, né, também vão ser objeto de responsabilização criminal, mas são pessoas físicas. Doutor Cláudio, os médicos investigados aí que fazem parte dessa empresa, eles recebiam também o dinheiro? Ou não? Eles só deixavam o nome, era retirado esse outro 2x aí que a gente está falando, e não tinha nenhuma parte para eles, não recebiam nada? Eles recebiam pelo que efetivamente eles trabalhavam. Segundo eles devolviam integralmente o que eles recebiam indevidamente. Mas aí surge a dúvida, não é porque a pessoa se presta a isso, né? A troco de nada, né? É isso que a gente não aceita. E a gente perguntou para eles alegam que não. Simplesmente eles faziam isso a pedido de gente da secretaria, né? Mas algum tipo de favorecimento indireto, que não exatamente em dinheiro, né? Não retinham parte disso, eles recebiam algum tipo de favorecimento indireto, né? Dentro do trabalho deles ali. Seria a liberação de um trabalho em menos hora? Por exemplo, se teriam que cumprir 4 horas, cumpriam menos horas a troco desse benefício? Esse seria o benefício? Essa seria a moeda de troca? Não, eu acredito que não. Isso não ficou esclarecido, mas não era isso não. Era de alguma outra forma, eles eram favorecidos. Com melhores horários, talvez, prestígio dentro perante o corpo médico lá deles, e melhores locais de trabalho, então eles tinham algum tipo de benefício. Doutor, porque não foram todos os médicos, é um grande número de médicos, né? Foi uma menor parte que acabou sendo cooptada, né, para o esquema e aceitou participar disso. Então não são todos os médicos, né? Também quero deixar claro, Laurente, que assim, dentro da Secretaria da Saúde, dos postos de saúde, a maioria dos funcionários são pessoas dignas, né? Tanto é que o senhor tem 10 super trabalhadoras e honestas lá. Então, se você vê o número de funcionários, a gente hoje pode falar,
é um número ainda estimado, mas de 10 envolvidos num universo que eu não sei exatamente quanto, mas muito grande. São pessoas abnegadas, honestas e dedicadas. Né? Muitas vezes a população confunde, é tudo bandido, é tudo corrupto, e pelo amor de Deus, não é nada disso. A maioria desse pessoal, principalmente esses que estão à frente dos negócios, gente da própria administração da secretaria, tem muita gente boa, muita gente honesta lá dentro. Então, a gente não pode colocar essa pecha, generalizar e colocar essa pecha de corrupto em todo mundo que trabalha na Secretaria de Saúde de Sertãozinho. Né? A maioria são pessoas dignas e honestas. Né? Algumas pessoas se desviaram, né? E agora vão responder por isso. Né? Oportunamente, no final da investigação, a população vai acabar tendo conhecimento exatamente de quem são essas pessoas. É evidente que o senhor não fechou ainda o inquérito, o senhor não fechou ainda o caso, mas dá para ter uma noção, o senhor tem uma ideia de quanto foi o rombo na saúde, no cofre público? Laurence, você até é sincero com você, eu achei que eu sabia, mas eu estou vendo que eu ainda não sei, é muito maior do que eu pensava. Né? Por conta dessas novas informações que me chegaram, eu passei a perder a noção exatamente do valor. Mas isso vai ser possível sim determinar, né? Com a avaliação pericial que eu já pedi em cima dessa documentação de escalas médicas, junto com os extratos bancários que eu tenho conseguido, eu vou conseguir chegar num valor. Mas eu preciso também descobrir todos os envolvidos. Essa segunda etapa da investigação visa exatamente isso daí, trazer o que ainda não tinha aparecido na primeira fase. As pessoas que foram beneficiadas, trazê-las para dentro da investigação, né? E em cima disso eu vou conseguir saber os valores e os números, né? Passa de 1 milhão, doutor? Não, o valor total, eu tenho a convicção que passa de 1 milhão, sim, que passa de 1 milhão. O valor total durante o tempo que o esquema funcionou. Né? Isso realmente eu acredito que passe sim, mas um valor exato eu ainda não posso te dar, porque ainda o trabalho de perícia contábil não foi concluído, que é o que vai depois... O que mais motiva o senhor nesse trabalho? Claro que o senhor tem o instinto policial, o senhor tem esse prazer de ser policial, porque senão não seria um delegado, poderia ser um juiz, poderia ser um advogado, mas esse instinto de policial, o que mais lhe motiva nessa investigação da saúde em Sertãozinho? Entendi. Primeiro é a questão do dinheiro público, né? Que, como a gente estava conversando, é uma coisa sagrada, né? É tão difícil para todo mundo contribuir com impostos, é tanta dificuldade para esse dinheiro chegar aos cofres de uma prefeitura, e então é inadmissível que pessoas inescrupulosas peguem esse dinheiro e se aproveitem disso. Isso tem que ser usado em prol da população, isso daí que motiva a gente. E ainda mais na área da saúde, que é uma área super carente, que as pessoas sofrem demais, né? É inaceitável, então, que aconteça um tipo de esquema desse dentro da saúde. Isso aí tem que ser totalmente revertido, esse dinheiro arrecadado, em prol da população e da saúde. Então, isso motiva a gente a ir, a se aprofundar, né? E a chegar a todos os culpados, né? O senhor entende que um dia, punidos esses membros desta suposta quadrilha, eles terão que devolver esse valor, esse montante? Sim, eu creio que sim. Existem dispositivos legais, né? Não vai ser a polícia exatamente que vai fazer a recuperação desses valores, desses ativos, né? Isso daí quem vai fazer vai ser a justiça numa segunda etapa, mas nós temos como recuperar parte desse dinheiro, sim. Nós estamos entrevistando o Dr. Pláucio Roberto Fernandes, delegado de polícia, responsável pelo caso de investigação no caso da saúde na cidade de Sertãozinho. Nós vamos para um rápido e pequeno intervalo. Na volta, a gente continua com o Dr. Pláucio, o delegado de polícia, falando aqui sobre o caso da saúde em nosso município.